escola. Muito bem, vamos colocar no nosso telão, por favor, o número da mensagem e o tema desta noite. A verdade vos libertará. E quando isto? Já assim que a verdade chega à nossa vida, ela tem poder de libertar. Vamos gravar, Bárbara? Haverá libertação em massa hoje. Aqui dentro do santuário, para quem está na internet, para quem vai ouvir o CD, a verdade vos libertará. É o tema de hoje e nós podemos ler isto em João capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem recebe libertação? Eu recebo. Recebo libertação para qualquer pessoa que esteja cativa, que esteja presa. Vamos então orar ao Pai nesta hora. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e continuará a fazer. Pai amado e bendito, Deus justo, bom, eterno, verdadeiro, grande, soberano, tremendo. Como é bom, Senhor. Como é agradável estar em Tua casa, Pai. Como é bom os irmãos viverem em união. Como é bom nós termos consciência que somos a noiva de Cristo. Somos os amados, os escolhidos, os predestinados, as Tuas ovelhas, os vasos de honra, o Seu trigo, os vasos de misericórdia preparados de antemão. Por isso, nesta noite, Senhor, nos submetemos à unção e à direção do Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que o Teu coração tem a dizer à igreja. Queremos conhecer os Teus desígnios santos, aquilo que o ímpio não pode entender, Pai. Aquilo que o homem natural não pode receber. Mas nós que somos filhos, aqueles que já reconciliados com o Pai, têm entendimento, discernimento. Aqueles que não têm mais pecados imputados, que já foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que são ovelhas, que têm ouvidos de ovelhas para ouvir a voz do bom pastor, esses ouvem e reconhecem a Tua voz, Senhor. E por isso nós nos declaramos mais que vencedores. A Tua palavra é lâmpada, é luz para os nossos passos. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra é a palavra do Deus soberano. Por isso, fala-nos nesta hora e age entre nós com sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus. E os que assim oram e creem, digam amém e amém. Aleluia! Você é um vencedor. Amém. Amado de Deus, filho bendito sobre a terra, predestinado em amor desde antes da fundação do mundo. Graças a Deus que a verdade liberta. Graças a Deus que quando você se senta neste santuário, nesta cadeira, você está recebendo a verdade. Portanto, a palavra tem poder de libertar a sua vida, de transformar, de restituir, de restaurar, de curar, de prosperar. Amados, o poder que esta palavra tem, nós ainda não vimos na sua totalidade. Nós estamos culto após culto experimentando o poder desta palavra. Esta igreja é uma igreja de alimento sólido. Esta igreja é uma igreja que já entendeu que a coisa mais importante do mundo é a formação de um ser humano. E eu estou aqui, em nome de Jesus, fazendo a obra que Ele me chamou a fazer para formar pessoas. E através do ensino da Bíblia Sagrada, eu estou dando raízes à sua vida. Raízes profundas. E pela revelação da graça de Deus, dos mistérios que estiveram ocultos, esta palavra predestinada de sabedoria que eu estou lhe dando, você está também recebendo asas para voar. Não voos rasantes, voos altos, voos maiores, voos novos. E entendendo a revelação da graça, você vai compreender muito melhor a sua vida. E você vai viver uma vida muito melhor, muito mais saudável, muito mais equilibrada. Você vai poder desenvolver as potencialidades que o seu ser tem.
que você, como um filho de Deus, recebeu do Pai. O nosso ministério lhe ensina a ter uma relação pessoal, uma relação profunda com Deus. E essa relação que você começa a ter com Deus e vai se aprofundando, ela vai refletir em todas as áreas da sua vida. A mensagem que eu lhe trago, a mensagem que este altar traz à sua vida, esta revelação genuína da graça de Deus, vai lhe ajudar a ajustar o seu processo de crescimento físico, emocional, espiritual, vai lhe ajudar a ajustar o seu processo de envelhecimento, vai lhe preparar para enfrentar os dias que virão, os próximos anos, até o fim da vida, e enfrentar o que vem pela frente sem amarguras, sem dores, sem ressentimentos. A graça de Deus ajuda o homem, a mulher de Deus, o jovem de Deus, a envelhecer triunfantemente, a ir para os próximos anos de vida, não importa a idade que se tenha, sempre conduzidos em triunfo. Então eu quero que a igreja não seja apenas um apêndice na sua vida. A igreja não pode ser um apêndice. Você sabe o que é um apêndice? Um apêndice é alguma coisa que hoje, diz a medicina, não tem serventia. É isso, doutora? Fica ali meio, né? E de repente aquele apêndice se inflama, tem uma inflamação, aí que a pessoa corre e descobre, tem que fazer uma cirurgia de urgência e tal. Mas para muita gente, a igreja é o tipo assim de uma pequena religião, tipo de um amuleto, um apêndice mesmo, alguma coisa que está ali, mas que não tem nenhum valor. Eu quero que você não faça da igreja um apêndice, mas que a igreja seja parte integrante e vital da sua vida. Porque só dessa forma, igreja, é que nós podemos ter relações perfeitas com Deus. Esta coisa da modernidade, hoje a gente vê artistas que se dizem crentes dizendo, não vou em igreja. Eu sou crente em Jesus, eu sou cristão, mas a minha fé não passa pela igreja. Mentira do diabo. Não existe isso. Não, as minhas convicções não passam pelos homens, pelos pastores. Gente, isso é de uma aberração tão grande. São pessoas tão cheias de si, querendo uma independência que leva à ruína. Nós somos seres totalmente dependentes de Deus. E ai de nós, se quisermos proclamar a independência da nossa vida, não podemos, amados. É o fim, é o caos. Um homem que tem uma relação perfeita com Deus, ele tem que ser um bom marido. Ele tem que ser um bom profissional, um bom pai, uma pessoa excelente. Esta é a pessoa que tem uma boa relação com Deus. É uma pessoa notável. É importante que você não faça deste ministério algo descartável para a sua vida, algo irrelevante para a sua vida. Mas faça deste ministério algo vital, algo de suma importância, algo que seja colocado em primeiro lugar, porque é isto que faz a nossa vida girar, é isso que faz a nossa vida andar, a comunhão dos santos, o alimento espiritual que recebemos, os louvores e adoração que traz o trono de Deus para a nossa vida. E para você entender mais estes segredos, estes desígnios do coração do Pai, esta noite nós vamos tratar de uma das áreas que precisa de ser reconhecida, muito importante, para que haja libertação. Nós precisamos tratar da conversão espiritual. Eu sei que é um assunto que parece que todos conhecem. Viu, pastora Maria do Carmo? Parece que, nossa, isso aqui é velho. Eu vou lhe mostrar coisas que nós não sabíamos. Coisas que nós não conhecíamos. Ou que não conhecíamos até o dia de hoje. A conversão é o fenômeno espiritual mais dramático que existe na vida de um eleito, de um predestinado, de um salvo. O fato mais forte, aquilo que é mais dramático, é um fenômeno que acontece. Nós não procuramos, ele vem até nós. Esse fenômeno se chama conversão. Então, nós vamos estudar hoje, para falarmos de conversão, daqui a pouco eu vou mostrar, a conversão do apóstolo Paulo. Nós vamos ver como a mudança no curso da vida do apóstolo Paulo
influenciou toda a civilização ocidental. Um homem convertido influencia toda uma civilização. Você veja a importância, você veja o fenômeno, o que traz a conversão de uma pessoa. Todos nós estamos aqui, nós nos chamamos de evangélicos, protestantes, crentes em Jesus. Nós todos estamos fazendo parte de uma vida que passou pela terra há 2000 anos. Nós estamos aqui por causa de alguém que passou pela terra. Por causa da conversão de Jesus, não, por causa da vinda de Jesus e depois da conversão de certos homens de Deus, aqui tratando do apóstolo Paulo, o mundo inteiro ouviu. A Igreja Católica sofreu um baque por causa de uma reforma que aconteceu em 1500 e pouco. E nós estamos aqui por causa dessa conversão do apóstolo Paulo. Então, o mundo ocidental foi transformado por causa da conversão desse homem. Lá pelos anos de 1500 e pouco, a Igreja Católica sofreu um tombo, um rombo, uma quebra por causa da conversão do apóstolo Paulo, Deus trazendo a revelação da vida deste homem, do que ele revelou para a igreja reformada. E hoje nós estamos aqui por causa deste plano de Deus, mas que passou pela conversão do apóstolo Paulo. Então vamos entender, porque você também tem um fenômeno na sua vida chamado conversão. Se ele aconteceu, glória a Deus. Pode ser que ele vá acontecer para algumas vidas hoje, pode ser que ele vá acontecer amanhã, a semana que vem. Todos os filhos de Deus passaram, estão passando ou passarão por esse fenômeno chamado conversão. Então nós temos que entender o que significa conversão. O que significa uma pessoa ser convertida? Em primeiro lugar, a pessoa convertida não é uma pessoa convencida. Vamos entender isso. Eu posso chegar do lado de alguém e eu posso falar muito sobre um assunto. E eu posso dar argumentos, eu posso mostrar isso em livros, eu posso mostrar para essa pessoa pesquisa científica, eu posso mostrar a opinião de filósofos, eu posso mostrar, eu posso conjecturar e eu posso convencer esta pessoa de alguma coisa. Amém? Todos nós podemos sentar com alguém e falar com tanta convicção, mostrando até provas, argumentos importantes, e a pessoa se convence de alguma coisa, se convence daquilo. Mas conversão não é isso. Porque às vezes a pessoa diz assim, olha, eu sou convertida ao Evangelho, mas na realidade, a prática da vida diária dessa pessoa não tem nada a ver com aquilo que nós cremos, com aquilo que essa pessoa diz crer, diz conhecer. Então, em vez de ser uma pessoa convertida, trata-se de uma pessoa convencida de algumas coisas. Há muita gente enchendo as igrejas evangélicas hoje, convencidas de que aquele lugar é um bom lugar, convencidas de que oração faz bem, convencidas de que há amigos importantes, amigos sinceros no meio do povo do Senhor, convencidas de que talvez em alguns ministérios a música seja a melhor música do mundo, maravilhosa, convencidas de que os sermões são bons, de que os líderes falam bem, convencidos de coisas, mas não convertidas. Pessoas convertidas não são aquelas pessoas que falam uma coisa, falam que creem de um jeito em algo, mas que depois na sua vida do dia a dia vivem outra coisa, muito diferente daquilo que elas dizem ou daquilo que elas professam. Então, eu vou lhe mostrar 5 situações que mostram que uma pessoa é verdadeiramente convertida. E agora você começa aí a fazer um retrospecto. Vamos fazer aqui hoje reflexões de nós mesmos. Porque nós não podemos ficar julgando o outro. Só Deus conhece o coração de cada um. Eu digo muitas vezes, eu vejo as pessoas aqui, a igreja lotada, eu prego, todo mundo sentado, ouvindo, que coisa linda, pessoas maravilhosas, está todo mundo recebendo esta palavra. Saiu daquela porta para fora, eu não sei a vida de ninguém. Então, eu não sei, aqui,
para mim, olhando assim, eu digo, uai, nós todos convertidos, não sei, só Deus sabe. Eu não sei se alguns estão convencidos de que devem vir a Cristo Vivo, porque Cristo Vivo é um local bom, agradável, de bons amigos, um local de oração, um local de amor, de receber bem as pessoas, de paz. É um local gostoso para se estar, para se conviver. Mas conversão é uma coisa bem diferente. Então, vou lhe mostrar 5 situações para você ver, identificar quando uma pessoa é verdadeiramente convertida. Em primeiro lugar, pessoa convertida é uma pessoa que passou por uma mudança de atitudes para com Deus. Em primeiro lugar, mudanças de atitude para com Deus. Esta é uma pessoa que tem uma característica de um convertido. As suas atitudes, o seu dia a dia, a sua forma de falar, a sua forma de viver, a sua forma de estar na vida, a sua forma de se conduzir nesta terra mudou. Então, não é mais a maneira antiga de viver. Quando alguém se encontra verdadeiramente com Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, toda a sua vida sofre uma mudança. Então, esta é a primeira grande característica. O convertido tem uma vida totalmente mudada. Então, agora nós começamos a ver as implicações da conversão. Muda a maneira de falar, muda a maneira de pensar, muda a maneira de exprimir seus sentimentos, de expressar, muda a maneira de negociar, muda a maneira de tratar a família, muda a maneira de se relacionar com as pessoas, muda a maneira de se comportar, muda a maneira de se postular como uma pessoa na sociedade. Muda tudo. Muda coisas em relação ao que Deus começa a mostrar. Tem muita gente que diz, bispa, tem coisas e tem pessoas que mudaram, que eu conheço, mais ou menos. Mudaram em algumas coisas, mas não mudaram em outras. Vou lhe dizer com todas as letras, esta pessoa não é convertida. Conversão é algo seríssimo. Conversão é algo definitivo. Conversão acontece uma vez na vida para sempre. Eu não fico me convertendo, sabe? Aquela coisa assim, hoje vamos fazer um apelo, vem alguém para frente, um grupo para frente, hoje essas pessoas se converteram. Passa 2 meses, vamos orar de novo para termos um encontro com Cristo, é noite de conversão, aquelas mesmas pessoas vão para frente. Diz o apóstolo que esses irmãos que vão toda vez para frente, salvam o apelo dos pastores. Porque tem coisa que na lei é terrível, né? Se chama para frente, se os irmãos não vão, o pastor fica mal, né? Ele diz, não jejuei o suficiente, o que eu fiz, onde foi que eu errei? Não errou. Deus é soberano, Ele tem o dia do poder de Deus na vida daqueles que são para salvação, e isso se manifesta como lhe apraz. A verdade é que tem pessoas que querem alguma coisa nova na vida, que querem uma mudança. Então elas vão sempre para frente, porque elas querem a mudança, mas elas não se permitem mudar. Você está entendendo? Então assim, quem quer uma mudança na sua vida financeira? Eu quero, eu preciso, bispo. Quem quer uma mudança, sabe, de atitudes do seu cônjuge? Eu quero, bispo, eu preciso. E assim vai. Então, quando nós falamos, olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. A pessoa pensa naquelas áreas, ela vem para frente. Mas conversão não é isso. Conversão é mudança total. Mudança radical. Entendam mudança radical por dentro. Porque tem gente que começa a mudar por fora. Aí deixa um bolo de noiva na cabeça, um saião lá embaixo, deixa as axilas com samambaias choronas, peludas, as pernas cabeludas. E aí, amado, nossa, aquela pessoa foi transformada, foi mesmo, num museu ambulante, num negócio horroroso. Foi transformada o quê? Em bruxa. Amados, nós estamos falando de conversão. Conversão
É uma mudança na relação com Deus. Quando muda a relação de um ser humano com Deus, a vida dessa pessoa vai mudar totalmente. E isso tem que refletir no dia a dia da pessoa. O convertido tem que ter mudanças radicais nas suas atitudes para com Deus. Então, se eu estava nas trevas, agora eu estou na luz. Eu não tenho mais parte com as trevas. Se eu estava na morte, agora eu estou na vida que Jesus me deu. E é uma vida abundante. Então, não tenho mais parte com as coisas do passado em que eu estava morta em delitos e pecados. Amém? Então, primeira característica, sinal, sintoma de uma pessoa verdadeiramente convertida. Esta pessoa sofreu uma mudança total, radical, nas suas relações e atitudes para com Deus. Amém? Segundo lugar, uma característica de um convertido é a renúncia para aderir ao cristianismo. Conversão também é renúncia. Naturalmente, você está entendendo que uma pessoa convertida é uma pessoa que tem que renunciar a algumas coisas. Amém? Que coisas? Eu renuncio o mundo. O mundo jaz no maligno. Eu renuncio o pecado. Eu estou livre do poder do pecado. Eu não tenho mais parte com o mundo de pecado. Eu renuncio os prazeres mundanos, profanos, das concupiscências da carne, que me fazem, prazeres que me fazem ser inimiga de Deus. Eu renuncio. Eu renuncio, na verdade, o meu próprio eu. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, porque eu continuo vivendo, eu sou convertida, mas eu não fui para a glória, eu estou aqui na terra. Esse viver eu vivo agora por fé em Jesus. Eu não vivo mais por fé no santo, por fé na missa, por fé no candomblé, por fé em pessoas, por fé em dinheiro. Eu agora vivo por Jesus Cristo. Agora não sou mais eu quem vive. Amados, isto é uma renúncia. A maior renúncia é você renunciar o seu próprio eu, para dizer: Cristo, viva em mim. Eu quero viver a tua vida nesta terra. Isto é conversão. É renunciar o eu. O eu carne, o eu lógico, o eu racional. Amém? Amém? Então, isso tudo para quê? Para aderir ao cristianismo. Isso é cristianismo. Isso tudo para aderir à nova vida em Cristo Jesus. E você sabe que só adere ao cristianismo quem o Pai trouxer. Não é qualquer pessoa. É aquele que é trazido porque é predestinado para a salvação. Amém? Terceira característica. A pessoa convertida tem que ter uma experiência pessoal, não é? De bando, de grupo. Pessoal, experiência pessoal de arrependimento. Diga arrependimento. Então, o convertido, ele tem que passar por um momento de arrependimento. Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso da tua salvação, do teu perdão. Eu peço perdão pelos meus pecados, por tudo que eu fiz, induzida pelo príncipe da potestade do ar. Porque sem Cristo, nós obedecemos ao príncipe da potestade do ar, o diabo. Ele opera, ele dirige, ele faz o que ele quer com alguém que está morto em delitos e pecados, porque o morto não tem vontade própria, ele é conduzido. Um morto, você já viu um morto? O morto, disse o pastor Maurício aqui na segunda-feira do estudo bíblico. Eu sempre digo, o morto, se você está num velório, você não serve um café para as pessoas, dizem para o morto, você aceita um café? O morto não aceita. O morto não quer saber nada. Se o morto aceitar, a gente sai correndo. E disse o pastor Maurício aqui na segunda-feira, porque eu vi um pedacinho na internet, eu achei muito interessante. Amado, o morto não escolhe nada, não apita nada. O morto não pode reclamar nem da roupa que escolheram para ele ser enterrado. E é verdade. Às vezes o morto está ali, era tão rico, mas todo mundo quer os ternos Hugo Boss do morto, põe um terninho daqueles bem estreitinho, corta as pernas aqui, põe um curto, cheirando bolor na fitalina, põe aquela camisa que não combina, uma gravatinha listrada no morto. E você olha o morto e fala, coitado do morto. Olha o estado que está sendo enterrado. Aí tiram tudo, né? Tira o anel, tira a aliança,
Não passa um perfuminho no morto, não arruma, deixa ali, bem lamentável. E o morto não reclama, porque ele está morto. Até o morto, para se vestir, para ser enterrado dignamente, precisa de alguém que faça isso por ele. Espiritualmente, estávamos todos nós nesta mesma condição, nas mãos do diabo. Era ele que fazia o que ele queria com a nossa vida. Ele que escolhia as nossas roupas, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ele que escolhia a nossa maneira de andar, de se trajar, de se portar. Ele conduzia a nossa vida. Nós éramos mortos em delitos e pecados. Então a primeira coisa, como consciência que vem, é que eu estava em pecado mesmo. Esta é a condição de todo ser humano que chega para Jesus, pecador cheio de lama, num tremedal de lama, que precisa do perdão daquele que pode perdoar eternamente, Jesus Cristo. Então a característica número 3 aqui, tem que se ter uma experiência pessoal de arrependimento. Senhor, eu sou pecador, eu me arrependo de tudo que eu fiz, dos pecados conscientes, daqueles que eu não tinha consciência, mas que agora eu sei, não tinha na época, mas agora eu sei que são pecados. Porque se eu não me arrepender do que eu fiz no passado, amados, eu não me arrependi. Se eu achar que o que eu fiz no passado está valendo, então não tenho arrependimento nenhum. Se eu continuar fazendo as coisas que eu fazia de abomináveis no passado, eu não me arrependi de nada. Quem se arrepende não quer fazer aquilo nunca mais na vida, amados. Você já se arrependeu? Não vamos entrar em pecado de uma decisão que você tomou errada, de um caminho que você escolheu. Já se arrependeu de alguma coisa na vida? Quando você chega a um arrependimento, você fala, eu me arrependi de ter feito esse negócio. Vamos falar um negócio. Essa sociedade. Você vai fazer de novo? Não, me arrependi. Nunca mais eu caio nessa. Estou arrependidíssima. Porque as consequências são terríveis. A consequência do pecado é terrível na nossa vida. Era uma vida horrível, indigna, pobre, mesquinha, miserável, medíocre, nada, zero à esquerda. Então, assim, eu me arrependo de todo o meu passado. Ou eu me arrependo, ou então, mas se eu não me arrepender, eu nunca me arrependi. E sem arrependimento não há salvação. Não há conversão. Quem está entendendo? Amém? Então, se a minha vida velha continua presente na minha vida nova, não houve nada de mudança. Isso significa que não houve conversão. Você está entendendo? Então, há muita gente no meio do povo de Deus convencida. Convertido é outra história. Convertido se vê longe. Você começa a ver uma pessoa que você conhecia antes, você fala, uau, a pessoa realmente não é a mesma. Não por causa do seu exterior, mas ela já não fala do mesmo jeito. Ela tirou as coisas pecaminosas da sua vida. Ela mudou a maneira de se portar. Ela não mais negocia naquela base do passado. Ela trata diferente as pessoas, a sua família. Ela dá um outro rumo para a sua vida. Muda, mas muda radicalmente. E depois do arrependimento, eu tenho que passar por um processo de fé. Agora eu tenho que acreditar. A vida agora é uma vida de fé. Porque o justo viverá por fé. Então eu tenho que acreditar no sobrenatural. Eu tenho que saber que a minha suficiência não vem mais de mim. Aquilo que eu preciso para caminhar daqui para frente, a minha capacidade vem de Deus. Não pode mais vir de mim. Eu não sou capaz. Eu não era capaz antes, não serei capaz agora. Eu serei capaz se Cristo for a minha capacidade. Aí minha vida vai mudar. Então, depois do arrependimento, da fé, a pessoa tem que ter uma experiência de perdão. Ou seja, eu me sinto totalmente perdoada da minha velha vida. Porque tem pessoas que vêm às igrejas e tem uma coisa horrível, um sentimento que é maligno, chamado remorso. Remorso não é arrependimento. Remorso é uma coisa que fica corroendo lá dentro, corroendo. E as pessoas que alimentam ou que têm este sentimento mantido na vida é porque elas não se perdoaram. Elas não aceitam o perdão de Jesus Cristo. Jesus derramou o seu sangue para perdoar, apagar os pecados. Então ele não quer que você conviva com a ideia do seu passado. O seu passado está morto, enterrado para Jesus. Você é uma nova criatura.
Jesus já te perdoou. Tem gente que diz, eu sei disso, bispa. Desde que eu me converti, eu sei que Jesus me perdoou. Eu é que não me perdoo porque eu fiz. Quem é você para não se perdoar se o Todo-Poderoso lhe perdoou? Ele já lhe perdoou. Você tem que liberar perdão para você. Porque tem muita gente que quer liberar perdão para o irmão, para o marido, para o ex, não sei o quê, para o funcionário. Amados, tem pessoas que precisam se perdoar daquilo que fez contra si mesma. Daquilo que plantou errado e depois teve colheita ali desastrosa. Quem está compreendendo? Amém? Então, depois do arrependimento, da fé, depois que você tem essa experiência de perdão, o que é que vai acontecer na sua vida? Se você se sentir perdoado, então você vai avançar com Jesus. Se você não se sentir perdoado, aí você vai ter sempre aquele estigma, carregar aquela coisa de falta de perdão, aquele sentimento de acusação, de culpa, e você não vai ser feliz nunca. São crentes de Bíblia na mão, infelizes, não se perdoam, não se converteram. A pessoa tem uma área ali que não deixa que a conversão legítima se manifeste. E este processo, às vezes, é instantâneo, mas às vezes demora um pouquinho mais. Este de liberar o perdão. Mas você passa pelo processo da regeneração. Diga regeneração. O que é regeneração? Novos sentimentos, novos pensamentos, novo palavreado, novas emoções, novos prazeres, novos amigos, nova turma, novo tudo. Irmão, amigo que não tem Cristo no coração não serve para ser seu amigo. Amém. Tudo tem que mudar. De dentro para fora. Dentro, tudo. Fora, tudo também. Pensaram que eu ia falar não, né? Dentro, muda tudo. E fora, também. Muda tudo. Aquele amigo espírita, candomblecista, que fornica, que te leva para adulterar, aquele amigo que oferece bebida, aquele não serve mais para ser seu amigo. Amados, eu ainda não era convertida, e eu passei por uma história triste, tétrica, numa ocasião da minha juventude. E eu fiquei, como dizem as pessoas, no fundo do poço, no tremedal de lama, e tinha um dia que eu queria me matar. E eu encontrei um amigo, sabe, Rui? Um amigão. E eu falei para ele, eu estou assim, aí eu vou te ajudar. Sobe no meu carro. Amém, vai me dar uma volta, espairecer. Ele foi, pegou, acho que era Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, numa parte que tinha uns bares importantes, perto dos jardins ali. Parou o carro e disse, vamos descer. Eu falei, mas o que tem aqui? Vamos lá. Entramos num bar, numa tarde. Ele sentou. Eu conto isso para você saber o que o mundo faz. Pegou um copo de vodka, acendeu um cigarro, eu não bebia e nem fumava. Deu na minha mão e disse, curte, a sua vida é isso aí, enche a cara. Esse foi o meu amigo do mundo. Acendeu um negócio, eu falei, o que eu faço com isso? E um copo branco, long drink. Eu falei, deve ser água tônica, suado. Esse foi o meu grande amigo. Que quis me ajudar, né? Então, conversão implica o quê? Mudança total. O mundo não tem nada mais para lhe oferecer. O mundo nunca teve nada para lhe oferecer. O mundo é um engodo, o mundo é um engano muito grande, amados. Isso aqui é um processo, mas você tem que entender. Às vezes demora um pouquinho, mas você passa por esse processo de regeneração. Vamos mudando os pensamentos, vamos mudando os sentimentos, vamos mudando devagarinho o jeito de falar. Já houve conversão, agora começa a aparecer os frutos daquilo que aconteceu lá dentro. Aquelas pessoas já te causam um constrangimento, aqueles outros você já se enoja, você fala, meu Deus, eu hoje quando olho para trás e me lembro de algumas pessoas, eu penso, o que eu fazia do lado daquela mulher? O que fazia do lado daquela senhora, daquela senhorita, que se drogava todo dia? Não é, Silmara? Aquela sua amiga, íntima amiga, não é? Tecladista, concertista, o que ela era? Virtuosa em piano. Elas iam lá ver os ensaios tocar, e a minha irmã ficava do lado, e ela pegava lá papel de seda de... E eu via muitas vezes, o que minha irmã está fazendo aqui? E ela botava com alguém depois... E tocava depois...
E ela, Silmara, né, estava começando ali, nós estávamos começando a dar aula, né? E ela dizia, Silmara, quer tocar assim, Silmara? Ó, tá aqui. Os rolinhos eu sei fazer, rapidinho. A Silmara aprendeu a fazer rolinho. Ainda bem que parou no rolinho. Porque Deus é um Deus de livramentos para os seus filhos. Mas a nossa vida, amados, sempre vai ser, sempre foi, sempre será uma linha tênue, como nós aprendemos naquela peça maravilhosa. É verdade ou não é? Então, cuidado, porque nós temos que nos arrepender e não voltar mais para nada daquilo que nos causou dano. É verdade? Quarto lugar, a pessoa que é convertida tem um novo nascimento, nasceu de novo. E uma pessoa que tem novo nascimento apresenta o fruto do Espírito. Amor, bondade, misericórdia, domínio próprio, paz, alegria do Espírito. Você quando vê uma pessoa que não é muito fiel a Deus, né? Ela não é convertida. Se ela não é amorosa, se ela não tem alegria do Senhor, se ela não é longânima, paciente, se ela, sabe, tudo é o contrário. É irada, pavio curto, iracunda, brava, fala tudo, roda baiana, e vira a mesa, e xinga. Onde que está a conversão nessa vida? Não tem conversão nenhuma. Esses são os convencidos, que às vezes andam com uma Bíblia na mão, mas não tem conversão. E ouça o que eu vou lhe dizer, amado. Não existe meio convertido. Ou é, ou não é. Quinto lugar. Um convertido é uma pessoa que mudou de vida, de baixo nível para um alto nível de existência. Ou seja, quem não tem Jesus vive um baixo nível de existência. Ele é escravo do pecado, ele é guiado pelo príncipe da potestade do ar. Ele bebe, ele fuma, ele se droga, ele prostitui, ele adultera, ele rouba, ele engana, ele é mau, porque ele vive um baixo nível de existência. Mas quando esta pessoa é convertida, o Senhor o senta em lugares celestiais, ele passa a ter um alto nível de vida, ele passa a conhecer a excelência do reino de Jesus Cristo. Ele é cabeça e não mais cauda, ele estará por cima e não mais por baixo, ele terá para emprestar e não tomará emprestado, ele tem postura, ele tem posicionamento, ele é convicto daquilo que ele crê. Isto é conversão. Então, quando um homem está dividido, está errado, ele vive uma vida inferior, uma vida infeliz. E Jesus Cristo, porque o seu nome estava escrito no livro da vida, chama esse homem. Na hora de Deus, no momento de Deus, no dia de Deus. E esta mudança, quando Jesus chama, faz com que esta pessoa passe de errado para certo, de inferior para superior, de infeliz para feliz, de morto para vivo. Quando a pessoa confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a vida muda. Quero lhe falar de mudanças em Cristo Jesus. Porque todo mundo quer mudança, mudança, mudança. Mudança acontece quando alguém é convertido. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para passou da vida inferior para a vida superior, das trevas para a luz, da morte para a vida abundante. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas, de uma vida baixa, inferior, medíocre, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para uma vida alta, uma vida superior, uma vida por cabeça. Então, eu vou encerrar mostrando aqui uma das conversões mais dramáticas, que foi a conversão do apóstolo Paulo. Ele era hebreu, ele era da tribo de Benjamim, ele foi circuncidado, ele era zeloso com a lei, ele perseguia os cristãos, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior mestre da sua época, ele consentia na morte de cristãos, ele tinha atitudes de lobo, atitudes pavorosas. E o testemunho de Paulo, um certo dia, depois de convertido, logicamente, foi um testemunho dramático diante de um rei chamado Agripa, e também de um outro rei chamado Festo. E Paulo começa a falar diante de Agripa e de Festo a respeito da sua conversão. Você vai me acompanhar em Atos 26, presta atenção o que acontece na nossa vida, conforme aconteceu com Paulo.
Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Olha, o mundo, toda vez que você começa a falar da grandiosidade de Jesus, do poder de Jesus, dos milagres de Jesus, do sobrenatural de Jesus, fala, você está louco, cara. Você está delirando? Você está estudando muito? Quando você começa a falar muito das grandezas da tua igreja, do reino, dos teus amigos em Cristo, quando você sai e volta de um retiro e começa a dizer, olha, nós ouvimos os anjos, nós vimos os anjos, nós vimos o trono de Deus baixar na terra, nós, olha, participamos de um mover celestial, assim, assim, o que é isso? Você cheirou cola? Ficou doido? Que história é essa? O mundo é assim, amados. Festo diz, está louco, Paulo. Que história é essa que você está contando? As muitas letras, porque ela era muito culto, né? Te fazem delirar. Festo chamou a conversão de Paulo de loucura. Quando você se converte, sempre vai ter alguém que vai chamar a sua conversão de loucura. Você falou, olha, agora eu me converti. Jesus, agora ficou louca. O que é isso? Ah, agora eu sou de Jesus, sou crente. Ai! Eu sempre conto aqui, amados. Quando Jesus chegou à nossa vida, minha família, nós tivemos uma conversão na mesma época. Nós estávamos no fundo do poço da miséria. Éramos uma família muito abastada e meus pais perderam tudo. E nós ficamos miseráveis, literalmente miseráveis. Contando moeda, eu e a Silmara, para ver quem podia ir para a faculdade ou para o cursinho. Você tem prova hoje? Tenho. Então vai você. E quando as duas tinham prova? A gente abria os cofrinhos, quebrava os porquinhos, fazia qualquer coisa. E Deus sempre supria. Ah, e teve dia também da gente rachar ovo frito. E teve dia para ter aluno morrer de fome, de picar um resto de uma cebolinha e engrossar com farinha de trigo para ter alguma coisa para comer. É importante eu falar isso para a igreja, porque hoje todo mundo olha e diz, uau, que coisa os bispos dessa igreja, os pastores. Amados, nós sabemos o que é o fim da linha. Nós sabemos o que é a dor, a humilhação, a pobreza, a miséria. E disse certa pessoa, certa vez, quando não se tem nada, você não tem a noção da perda. Mas quando você tem muita coisa e você perde, você tem exatamente a noção da dor, da humilhação, do desprezo da sociedade, da família, dos parentes, dos amigos. Você não é mais convidado, sabia? Para grandes festas, para grandes coisas, para a casa das pessoas, porque você não tem mais roupa para mudar toda semana. Você não tem o que eles dão valor, dinheiro, posição social, carro e etc. Você não interessa mais para ninguém. Nós sabemos muito bem o que é isso. Mas eu estou dizendo isso, amados, porque nós ficamos afastados da nossa família, parentes, 7 anos, ninguém sabia o nosso paradeiro. Quando nós perdemos tudo, a nossa família, do lado do meu pai e da minha mãe, sequer sabiam onde nós morávamos, se estávamos debaixo de uma ponte, mortos ou vivos. Depois de 7 anos, alguém fez contato, tivemos um encontro, acho que em algum velório, vai saber, né? E aí, as pessoas tinham aquela ideia, todos miseráveis. Mas encontraram a minha mãe bem, o meu pai bem, e os 3 filhos fazendo faculdade e escola paga. Disseram, uau. Mas antes disso, correu um boato, por isso que ninguém se aproximou. Por que eles não se aproximaram 7 anos? Porque diziam, olha, ficaram pobres, e agora correu uma notícia que viraram crentes. Pobre crente, ninguém quer perto. A sociedade, amados, rejeita. Falaram, olha, já estavam na pobreza, na miséria, agora crente, ficaram, endoidaram de vez. E todo mundo se afastou. Só começaram a se reaproximar quando realmente viram uma transformação total. Não nas finanças, apesar do mundo olhar muito para a tua área financeira, mas viram que tinha muito além de finanças o que Deus tinha feito em nossa vida. Então aconteceu algo grande na vida de Paulo, e quando ele contou, disseram, você está louco, Paulo. Chamaram a conversão dele de Paulo. Alguém aqui teve essa experiência de chamar você de louco? Alguém ainda chama você, porque você vem a um domingo à noite, na igreja evangélica? Aí se você falar que você é dizimista, aí interna de vez. Não é verdade? É verdade, amados.
que aconteceu com Paulo? Houve uma mudança grande na vida de Paulo, ou não houve? Houve. Olha, para o governador chamar o Paulo de louco é porque alguma coisa muito diferente tinha acontecido com ele. Passou o Paulo por uma tremenda mudança ou não passou? Passou. Muitos acham loucura a experiência mais profunda, o fenômeno mais extraordinário que alguém pode ter na sua vida, que é a conversão a Cristo Jesus. Muita gente chama isso de loucura. Olha o que diz 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para o ímpio. É loucura você falar que você acredita em Jesus, você é salvo, você lê a Bíblia, você faz oração, você vem a cultos. Isso é loucura para o mundo. Mas essa mesma palavra que é loucura para o mundo, para nós que somos salvos, é o quê? Poder de Deus. Diga, eu recebo poder que tem a palavra de Deus na minha vida hoje, para fazer aquilo que Deus quer fazer. Uma transformação total, mudança radical em toda a minha vida, em todo o meu ser, em todas as áreas que envolvem a minha vida. Você sabe o que é um marido que se droga, que bebe, que fuma, que adultera, e um dia entra aqui na igreja, recebe um milagre de Deus, volta para sua casa, convertido, transformado, e depois ele diz para sua esposa: querida, meu amor, vamos para a igreja comigo. Você sabe o que significa isso, amados? Isso é tremendo. Isso pode acontecer com qualquer filho de Deus. Mas se acontece na vida de um marido, droga, cheira, bebe, adulterou a vida inteira, um dia tem uma experiência com Cristo, se ele chegar em casa, querida, vamos para a igreja, agora eu sou crente, essa mulher que acha que queria isso a vida inteira vai dizer, a primeira coisa que ela vai dizer para ele é: você ficou louco? Deve ter se drogado antes de me dizer isso. De novo, você está bebendo? Está cheirado? Quer dizer, agora que ficou louco. Não, estava louco o tempo todo. Agora que se converteu, vai ser chamado de louco. Atos 26:1. Vamos lá. Paulo ainda. A seguir vem Agripa. Dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Agora ele está diante de um rei. E o rei diz: você quer se defender? Você pode usar, pode falar. Você vai usar a tua própria palavra na tua própria defesa. Pode falar, Paulo. E o rei está só de ouvidos. Presta atenção nessa experiência de Paulo e nessa experiência do rei Agripa. Vamos ver. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Não temos os termos? Não temos. Amados, Paulo agora vai contar, você vai ler depois, a sequência do versículo 2 em diante, ele vai contar o que aconteceu a caminho de Damasco. Essa história todo mundo sabe, não é? A caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, tem uma experiência com Cristo, perde temporariamente a visão, cai ali, todos ouvem a voz, vem a luz, não sei o quê, mas ninguém viu nada. E Deus então fala, o Cristo ressuscitado, o encaminha para a casa de um homem poderoso, um profeta de Deus, Ananias. Ananias então traz ali a palavra de conhecimento, dizendo que Paulo tinha sido escolhido de antemão para ver o justo, ouvir uma voz da sua própria boca e pregar aos gentios predestinados, não é? Agora, nós vamos voltar aí, Gálatas 1,15, olha só. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, Paulo contava essa experiência para Festo, para Agripa, para todas as pessoas. Agora ele conta para uma igreja. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, Deus, e me chamou pela sua graça, antes de eu nascer. O que é isso? Predestinação. Me separou, me chamou, predestinação. Paulo estava passando, amados, pela mais profunda crise espiritual de um homem, ou que um homem pode enfrentar, cheio de conflitos, cheio de incertezas, perseguido, quase condenado, com uma vida destruída e que precisava de ser reorganizado. Eu queria que você soubesse, meu amado, minha amada do Senhor, a conversão a Jesus Cristo, quando ela acontece, a primeira coisa que faz é reorganizar a sua vida.
é colocar tudo em ordem. Paulo se rendeu a Jesus Cristo. Paulo teve um encontro com o Cristo ressuscitado. Paulo aprendeu que com Deus não se brinca, porque Paulo perseguia os cristãos. Paulo aprendeu que ele estava antes lutando contra Deus. Agora sim, Atos 26, 27 e 28. Ele contou toda a experiência da conversão para Agripa. E agora, no finalzinho da defesa de Paulo, olha o que acontece agora. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Porque ele estava contando que havia profecia a respeito dele. Bem sei que acreditas. Ah, tá bom. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, olha esta palavra, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo tinha tido uma experiência de conversão. Estava contando os detalhes para o rei Agripa. Falou, acredita, rei Agripa, em profeta? E aí o rei Agripa disse, olha, Paulo, bonita a sua história. Sabe, linda a sua história, Paulo. Que coisa tremenda. Verdade mesmo, você viu uma luz, ouviu a voz, foi ao terceiro céu. Que coisa, hein, Paulo? Tremendo e tal. Olha, por pouco, Paulo, por bem pouco, você não me faz um cristão. Ele estava dizendo, por pouco, eu não me converto. A minha pergunta é, por que Deus fez com Paulo e não fez com Agripa? Por que Deus salvou a Paulo e não salvou a Agripa? Porque Deus tem filhos nesta terra. Mas nesta terra há também, o quê? Filhos do diabo. Quem Deus quer salvar, Deus salva. Deus fala, Deus se manifesta, Deus opera, Deus transforma o coração, Deus muda lá dentro. A minha pergunta é a mesma pergunta de Paulo a Agripa. Meu irmão, será que você acredita nos profetas? Você acredita nos profetas? Será que você acredita na Bíblia Sagrada como a palavra soberana de Deus? Será que você acredita no nome que está sobre todo nome? Jesus! Eu sei que você acredita. Tomara que esta noite você veja a luz de Jesus e ouça a sua voz como Paulo ouviu e viu. Você quer reorganizar a sua vida com raízes profundas, ao lado deste ministério, e com asas novas, grandes, para voar mais alto? Você quer reorganizar a sua vida? Deus lhe colocou nesse caminho de Damasco, para que você ouvisse nesta noite o quanto de perigo você está correndo ao recalcitrar contra os aguilhões. O quanto de perigo você está correndo ao lutar contra Deus, contra um chamado de Deus, contra aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Mas para ouvir também o quanto de bênçãos você pode sair daqui nesta noite com uma vida nova, transformada, você precisa ter uma experiência de conversão legítima. Eu sei que há alguém aqui esta noite que veio para ouvir esta voz especificamente e para ver a luz de Deus brilhar em sua vida. Se Deus fez com Paulo, Ele pode fazer com você. Você não pode sair daqui sem uma decisão hoje, sem uma conversão. Conversão é, estava indo numa direção, não é que pegou a direita, nem a esquerda. O que é conversão? Quem dirige já aprendeu isso. Fez o CFC lá? Fez? Fez, Rui? CFC? Que conversão, igreja? Você está indo assim, conversão é fazer ao contrário. Amém? Mudança total. Total. Então, não saia daqui sem a sua conversão. Se ela já aconteceu na sua vida, você vai glorificar a Deus, porque algo grande, tremendo já aconteceu, e Deus tem os desdobramentos da conversão para manifestar em sua vida. Mas se você não teve ainda uma conversão legítima, hoje é o seu dia de uma mudança radical de vida, que vai ter que começar dentro de você. Ninguém quer mexer com o seu cabelo, com sua unha, com sua roupa.
Deus quer mexer lá dentro do seu coração, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas convicções. Talvez alguém diga: bispa, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que confessar com os teus lábios, publicamente, que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, único Deus sobre a terra e sobre a sua vida. E esta obra só é possível na vida de alguém pelo poder do Espírito Santo. Eu não convenço ninguém, porque se eu pudesse convencer você, você seria um convencido e não um convertido. Esta obra é exclusividade do Espírito Santo de Deus. Amém? Curve a sua cabeça, nós vamos orar encerrando. Eu quero saber onde é que está a primeira pessoa que diz: eu não vou mais recalcitrar contra os aguilhões. Eu não vou mais lutar contra o meu chamado. Eu sinto que Deus está me chamando. Eu sinto que Deus está me buscando. É você mesmo. É você mesmo que sabe que você está lutando contra Deus. Você vai sair do seu lugar, porque você precisa de Jesus na sua vida total. Você não precisa de um culto na vida. Você não precisa de orações esporádicas. Você precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você vai sair do seu lugar e vem orar aqui à frente comigo. Sai do seu lugar, venha diante do altar. Eu quero orar com você, orar por você. Eu quero que você se sinta convertido. Se você nunca se perdoou hoje, você vai se perdoar. Porque há perdão de Deus para cada filho neste lugar. Esta palavra é perdoadora, é regeneradora, é restauradora. É uma palavra limpa. É uma palavra fiel, uma palavra que não volta vazia. É noite de conversão, de mudança total. É noite de arrependimento. Chega da vida velha. Chega de pecado. Chega de ser marionete na mão de Satanás. Chega de fazer a vontade do príncipe da potestade do ar. Chega de seguir o curso desse mundo que está afundado em Satanás. É hora de você mudar por dentro. Chega. Chega de dar jeitinhos na vida. Chega de fazer a vontade dos outros. Chega de você negligenciar o teu chamado. Chega de você dizer não para Deus e sim para o homem. É dia de você dizer sim para Deus e não para aqueles que querem o teu mal. Aqueles que estão aí e a única coisa que podem te oferecer é um copo de vodka com um cigarro. Ai, uma maconha. Alguma coisa que... Ai, um baseado que te deu um barato de minutos, que vai te levar para o tremedal de lama, para o inferno, para as trevas mais profundas. Em nome de Jesus, você vai se sentir hoje mudado, transformado. Eu quero que você sinta Deus na sua vida. Não é a bispa que tem poder para nada aqui. É Deus que tem poder aí dentro de você. Deus muda pensamentos. Deus muda sentimentos. Deus transforma, amado. Deus é Deus. Deus não brinca de igreja. Deus não brinca de cristianismo. Deus não brinca de culto. Deus está aqui para operar com poder e glória. É você que vai hoje sentir Deus na sua vida. Você vai voar voos mais altos. Venha em nome de Jesus. Tem mais alguém? Venha em nome de Jesus. É hora de Deus. É momento de Deus. Esta decisão é a decisão mais séria da vida de uma pessoa. É o fenômeno mais importante. É o fenômeno mais forte que acontece. É quando você diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não sou ninguém sem Ti, Senhor. Eu quero Te ouvir, eu quero ver a Tua luz. Deus agora vai fazer uma obra tão profunda, você jamais vai esquecer esta noite. Não há várias conversões, há uma só. E uma vez em Cristo para sempre. A tua entrega hoje neste altar, ela vai representar a mudança da tua história de vida. A mudança, o rumo da tua vida vai ser mudado a partir de hoje. Mas eu quero você consciente
que você precisa reconhecer que precisa de Jesus, reconhecer que precisa do perdão de Jesus, reconhecer que daqui para frente só Jesus. Com Jesus tudo é possível. Sem Jesus nada é possível. Você vai sair daqui hoje com mudança de pensamento, mudança de sentimentos, mudança de conduta, mudança de hábitos, mudança nos teus relacionamentos, mudança de palavreado, mudança de atitudes, mudança com a tua família, mudança com a tua esposa, com o teu marido, mudança com os teus filhos, mudança com as pessoas lá de fora. Os teus amigos do mundo não são teus amigos. Amigos são irmãos em Cristo. Amigos são aqueles que levam as cargas uns dos outros. São os que choram juntos, que se alegram juntos. Amigo não é aquele que te coloca um copo na mão. Não é aquele que te dá uma maconha. Amigo não é aquele que dá um tapinha nas costas e vai fazer o quê, né? É a vida. Isso não é amigo. Isso é a voz do diabo. Em nome de Jesus, quero chamar o bispo Rai. Presbítero Cláudio, por favor. Presbítera Mônica. Diácono Beto, aqui para orar. Presbítero Roberto, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai repetir comigo e eles vão orar com você. Em nome de Jesus. Repita comigo. Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida em tuas mãos, para sempre. Agora com consciência de ouvir a tua voz, de ver a tua luz brilhando, me atraindo. Eu quero esta conversão legítima. E para isso, eu reconheço publicamente, diante de ti, dos teus anjos, da tua igreja, que eu preciso de ti. Eu reconheço, Senhor, que sem ti eu não posso nada, eu não sou nada. E agora, Pai, eu me arrependo de todo o meu pecado, de todo o meu passado, dos pecados conscientes, dos inconscientes, do tempo da ignorância. E agora, Pai, eu recebo o teu perdão, eu recebo o lavar regenerador e restaurador do teu Espírito Santo, que me lava por dentro e faz de mim uma nova criatura. A velha natureza eu enterro hoje, eu crucifico contigo hoje, e eu sei que tu estás ressuscitando uma nova criatura, uma nova pessoa, criada segundo o teu coração, talhada por ti. Deus, nesta hora, me perdoa por todas as minhas insanidades, por todos os meus erros, por todos os meus pecados, por tudo que eu fiz seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade do diabo. Mas eu recebo o teu perdão. E agora, Senhor, eu libero o meu perdão para mim mesmo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Se perdoe, declaro que você se perdoa. Eu libero o perdão para o meu passado, para as coisas que eu fiz, para a maneira que eu era. Eu libero o perdão agora. Eu sinto agora a tua lavagem, a tua limpeza. Eu aceito, Senhor, a obra que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. E agora eu me submeto à tua vontade soberana. Daqui para frente, selado com o Espírito Santo, eu caminharei sempre em triunfo, em perfeita vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou um predestinado,
Eu sou um escolhido, eu sou um eleito, eu sou uma pedra viva, eu sou um abençoado, eu sou por cabeça, eu estou por cima, para a glória de Jesus. Amém. Os irmãos orem declarando nova vida, tudo novo se fez. A igreja fica de pé. Tudo novo está se fazendo na vida destes amados de Deus. Em nome de Jesus, ora junto. Em nome de Jesus. Você que é convertido, você vai glorificar a Deus agora pela obra que já aconteceu na sua vida. E aquilo que precisa de ser mudado, vai ser pelo poder daquilo que já aconteceu na tua vida. O teu testemunho tem que ecoar nesta sociedade corrupta. O mundo inteiro olha para nós. E o diabo usa os que são dele para nos acusar. E Deus não quer mais acusação na nossa vida. Quem intentará acusação contra um filho, um eleito de Deus? É Deus quem o justifica. Nunca mais receba acusação. Cai hoje por terra na vida de quem está aqui toda injustiça, toda palavra de condenação, toda palavra de morte lançada contra você, todo encantamento, toda obra das trevas, chega, basta hoje, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você é livre, se uma obra de salvação já aconteceu no seu espírito, toda a sua vida tem que experimentar esta liberdade. Eu declaro este povo liberto. Liberto. Todas as amarras agora desfeitas. Na área da saúde, na área financeira, na área conjugal, na área familiar. Na área com o relacionamento dos filhos, com os pais. Na área profissional, na área ministerial. Todas as barreiras caiam agora por terra. Nós declaramos deste povo livre, liberto, transformado, próspero, por cima, cabeça, tendo para emprestar e não tomando emprestado, vitorioso, mais do que vencedor em todas as coisas. E declaramos, Pai, que aquilo que aconteceu no nosso espírito será visto pela manifestação do teu poder e da tua glória por todos que estão à nossa volta. Deus, a nossa casa há de ver que a nossa conversão não é loucura, é poder de Deus na nossa vida. Recebemos a manifestação do teu poder e da tua glória, e que todos vejam que há Deus em cada vida de um convertido desta igreja. Em nome de Jesus, e todos que creem digam amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você está aí, conhece uma dessas pessoas, você vai, quando elas voltarem para o lugar, dar um abraço gostoso. Se você está do lado, sentada hoje, você vai dizer: está tendo festa no céu por sua vida hoje, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Chegou o povo de São Paulo? Está todo mundo aí? Vocês podem vir aqui à frente para a gente acabar louvando a Deus. Fizemos isso 2 dias lá juntos, em família. Vem todo mundo para cá. Eu sei que estão cansados, estão com roupa simples, alguns de viagem. Bispo Rai, a bênção final. Quem quiser ficar aqui à frente, os jovens, vamos louvar a Deus. Amados, nós temos o que comemorar, o que festejar. O mundo não tem. Para fazer uma festa precisa beber muito. Nós precisamos, amados, só de deixar Jesus fluir através da nossa vida, e a festa acontece. Amém? Amém. Só tem vocês 3, o resto ficou no Rio de Janeiro. Amém? Vem todo mundo para cá, vamos receber os nossos... Quem mais? Os nossos irmãos que viajaram conosco, vem para cá, vem aqui à frente. Quem viajou, sobe aqui na escada e vira para a igreja para saber quem é que estava lá com a gente. Amém. Isso, vamos ficar aqui, 1º e 2º degraus. Vem pra cá. Agora vem, tia Lu. Oh, gente. Eu sei que hoje não é roupa de domingo, pastora, é roupa de viagem.
Amém. Glória a Deus. Muito obrigada a vocês que foram ao Rio. Muito obrigada, Samuel, Majô, todo mundo. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela base às nossas vidas, pela ajuda, pela provisão, por tudo, pelas orações de vocês. Esse grupo aqui finíssimo, comportadíssimo, espiritual, tremendo, maravilhoso. Obrigada, Rose. Obrigada a todo mundo. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esse dia. Obrigado, ó Pai, especialmente por esta noite, ó Deus, por essa ministração maravilhosa e porque houve conversão no nosso meio, Jesus. A tua palavra, Jesus, caiu no coração dos teus eleitos, ó Deus, e nesta noite nós vimos vidas aqui, Jesus, se render aos teus pés, confessarem o teu nome como Senhor e Salvador de suas vidas, ó Deus. Por isso nós te damos graças e glórias. Também te louvamos, porque um dia nós passamos por essa situação. Graças a Deus, ó Deus, e tudo isso aconteceu porque somos ovelhas, espíritos predestinados desde antes da fundação do mundo. E agora, Jesus, nós te louvamos, declaramos, ó Pai, que ao sairmos desta porta, nós estaremos iniciando um novo ciclo na nossa vida. Jesus. Ó Deus, uma semana de vitórias, ó Deus. Em nome de Jesus. E que Senhor, todos os nossos inimigos, ó Deus, já caíram aos nossos creio, pés. eu creio, Ó Deus, nós somos creio. mais que vencedores em teu nome, Jesus. Aquele que venceu o mundo, venceu a morte, está nas nossas vidas, fez morada em nossos corações. E por isso nós declaramos que nós tudo podemos. Na tua força, Jesus, na tua fortaleza, ó Deus, cremos nas tuas promessas, e por isso também declaramos que a tua maravilhosa graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que têm um amor puro no coração pelo nosso soberano Senhor, digam amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, vamos voar mais alto, vamos nos apropriar, aleluia. Vamos lá, gente, sai do lugar, vamos dançar, glória a Deus. Então, curte,
Deus! Aleluia! Boa noite a todos. Até quinta-feira. Eu Vai quero em paz, em nome de fazer um Jesus. agradecimento. Eu ganhei um presente esta noite. Aqui no culto e ninguém percebeu, só eu. Deus deu para mim. Muito obrigada, Rui, Fernandinho. Muito obrigada, Rô. Quem estava aqui? O Fábio? Daniel. Muito obrigada. Vocês assistiram o culto no primeiro banco. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Dê um abraço em alguém. Diga, Deus está mudando coisas. Deus está mudando coisas. Vem abraçar os seus familiares que chegaram. Eu não sei.